מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומייה, ולפת מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Shalom a todos. Muito bem, pessoal. Shalom. Tudo bem com todos? Shalom, Emerson. Emerson. Shalom. Shalom, pastor. Shalom. Marcos, shalom. Shalom. Isso aí. O Walter hoje está assistindo com a gente. Ele só vai sentir o medo. Hoje o Walter vai sentir o medo. Shalom, pastor. Shalom, tudo bem, Walter? Ó, para que não haja dúvida, hein? Para que não haja dúvida, aqui o time é esse aqui, hein? Vem falar árabe aqui não, aqui é hebraico. Viu? Aqui, ó, aqui não tem Hamas não, aqui é Israel. Ó, aqui, ó. Viu aí? Muito bem. Bom, a gente vai retomar aqui de onde a gente parou no semestre passado. É muita coisa, é muito tempo que vocês ficaram parados. Não adianta me enganar, que eu sei que ninguém estudou hebraico nas férias. Entendeu? Você quer me enganar, me dá bala Juquinha. Vamos fazer a reza para a gente começar? Vou pedir. O Marcos está muito sério, tá? Eu acho que acho que ele está irritado aí com alguma coisa. Tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro fica muito irritado, né? Eu recebo. É, pedir para o Marcos orar. Faz a reza aí, Marcos. Amém. Pai, nós te louvamos mais essa noite, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Queremos agora pedir a tua bênção sobre esta aula, sobre todos esses ensinamentos, Senhor, que não são somente para nós, mas que, na verdade, sejamos instrumentos teus para abençoar outras vidas. Que tudo corra de conformidade com a tua vontade.
Assim nós choramos e te agradecemos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse hino que vocês ouviram em hebraico é o Sérgio Lopes cantando o hino nacional de Israel, Hatikvah, né? Depois compartilha aí, pastor. Claro, eu boto Hatikvah, tá bom? É o hino nacional de Israel, foi gravado pelo Sérgio Lopes. A letra, né, a tradução, vocês viram aqui também, além do texto hebraico. E vocês viram a tradução, né? Eles cantam a esperança de voltar para a terra, que é a ideia do sionismo, né? Que começou no século XIX e se concretizou no século XX, em 14 de maio de 1948, tá? Bom, no meu canal do YouTube tem também um vídeo que eu preparei, contratei inclusive o locutor internacional, né, para poder falar, e ele fala ali então sobre a história de Israel, desde Abraão até a guerra atual, a guerra com o Hamas, tá? Ali tem tudo ali para você ver, tá legal? Bom, o nosso cronograma vai ser o seguinte: eu preparei um exercício de nivelamento, né, para a gente ver como que vocês estão aí, de onde a gente parou no semestre passado, para vocês terem uma ideia de como vocês estão caminhando com o hebraico, né? Vai também ajudar a relembrar algumas coisas, tá legal? Coloquei na pasta, depois eu coloco na tela aqui para vocês verem. Bom, a grande questão aqui é que a gente precisa trabalhar, tem matéria nova que, se der, eu vou colocar hoje ainda, mas também quero tratar com vocês de algumas curiosidades da língua hebraica. E como a gente já botou para gravar, então fica mais fácil, né? Porque aí mesmo quem vai chegar depois consegue pegar depois essa parte gravada, tá? Vou compartilhar a tela, vou colocar aqui o programa de Bíblia. Vou começar então com as curiosidades, tá bom? Vocês estão vendo aí o programa The Word aberto, né? Eu estou trabalhando aqui com o livro de Jó, porque eu estou preparando um material sobre o livro de Jó, então tem muita coisa fresca aqui na minha cabeça ainda, e tem umas curiosidades interessantes para vocês conhecerem aqui, tá? Então, o primeiro versículo de Jó já começa assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ok. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal, tá? Então você tem algumas características de Jó, tá bom? Ele era íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. Como é que está isso aqui em hebraico, né? Vamos lá. Abre aqui a versão da Almeida Revista Atualizada com os códigos do Strong. Então, né, homem íntegro. A palavra íntegro é uma palavra muito importante aqui no livro de Jó. Significa em hebraico, íntegro em hebraico. Deixa eu ver aqui. Por que não aparece? Aqui, apareceu. Vocês estão vendo aí? Íntegro em hebraico. Abriu a janelinha aí? Sim. Sim. Beleza. A janelinha é tam. Tá vendo aí? Tam. Então, Tam, né? Perfeito. Completo. Tá bom? É nesse sentido de ser tão completo que ele já está perfeito, não tem mais o que alterar, não tem mais o que acrescentar. Então, Jó era o homem perfeito, ele era perfeito em tudo que fazia. Ele era um cara que fazia tudo bem feito. Se era para estudar hebraico, ele não se contentava em tirar 5 ou tirar 7 para passar. Ele queria mais do que isso. Ele queria tirar 10 com louvor, entendeu? Ele era um homem perfeito. Então, a primeira palavra aqui é tam, é uma palavra muito importante no livro de Jó, tá bom? Tam, que é íntegro aqui, né? O perfeito, tá? Por que íntegro? Porque ele é inteiro. Ele se dava por inteiro em tudo o que fazia. Ele não fazia as coisas pela metade, entende? Ele não entrava para ficar com medo, não, ele entrava de cabeça. Por isso ele é íntegro, perfeito, completo. E
ele era muito perfeito em tudo que metia a mão para fazer, tá? Esse é o sentido de Tam. E Jó era o homem, era ele e mais Daniel, somente esses dois que são chamados de Tam na Bíblia hebraica, tá? Claro, lá é Jesus no Novo Testamento, mas na Bíblia hebraica foi só Jó e Daniel que foram chamados de Tam, tá? Se bem que Jacó também, mas ali o contexto era outro. Bom, reto em hebraico é Yashar. Yashar, tá vendo aqui, ó? Yashar. Reto, honesto, correto, direito, tá? Yashar, portanto, possivelmente seja também uma palavra que compõe o nome Israel. É uma teoria de que também Israel vem de Yashar, tá bom? Que significa, então, reto, honesto, correto, direito, no sentido de ser um andar plano, um andar correto, não é? E não ficar com aquele andar tortuoso, mas é a pessoa que conduz a sua vida de modo correto. Temente a Deus, ó, temente a Deus. Iarê, palavra temer, iarê, é a pessoa que é temente, reverente, tá bom? Dependendo do contexto medroso, mas no caso aqui, ele tem reverência a Deus. Então, íntegro, tam, reto e achar, temente e are, a Deus, né? Deus aqui é Elohim, certo? E que se desviava do mal. Se desviar é a palavra sur, tá? Sur, afastar-se, desviar-se. Ele era tão temente a Deus que ele se aproximava de Deus, mas se afastava do mal. E o mal aqui é o mal mesmo, né? O mal no seu sentido pleno aqui, ó. É Ra, em hebraico Ra, ruim, mal, desagradável, maligno, né? Então, o mal é nesse sentido aqui. Então, a gente vê aqui algumas palavras-chave dentro do primeiro versículo logo de Jó, mostrando quem de fato ele era, tá? É bem interessante aqui. Vamos adiantar um pouco. Ainda no prólogo, a gente vê aqui a questão das provas, né? Então, no dia em que os filhos de Deus, ó, Bene Elohim, tá? Ben, né? Da Bnei, Elohim, Deus, de Deus, né? Então, os filhos de Deus, vocês vão aprender ainda que aqui está no estado construto, que comparado com o grego é o genitivo, tá? Que exprime estado de posse ou de pertencimento. Então, os filhos que pertencem a Deus, os filhos que são de Deus, né? Então, no dia em que os filhos de Deus, aqui é uma referência aos anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Yahvé, aqui é o tentagrama sagrado, veio também Satanás entre eles. Então, aqui o também, não sei se vai aparecer aqui, aqui não vai, aqui só aparece Satã, e aqui é Pou, né, que é o verbo vir. A palavra também está no hebraico, eu vou abrir para você lá. Vou mostrar para você aqui, ó, a Bíblia hebraica. Ó, Vaehi, Ha-Yom, é, Vayabohu, Benei, Ha-Elohim, Lehiteyatsev, Al-Yavé. Vayabo, ou seja, aí vieram e veio Gam. A palavra Gam, que está aqui, ó, antes do Makef. Gam Ha-Satan, tá? Gam significa também. Mas esse também, esse acréscimo de também aqui, no texto hebraico, traz uma ideia de que Satanás, já Satã é Satanás, né? Ele apareceu lá não sendo convidado. Ele apareceu nesse lugar aqui da Assembleia dos Anjos com Deus de penetra. Ou seja, ele não era desejado ali, era indesejável, mas ele foi mesmo assim, para afrontar, né? E Satã, em hebraico, Satã é o adversário, o acusador.
Então, não era propriamente o nome próprio de Satanás, tá? Mas era a figura de alguém que, numa situação de disputa judicial, ele seria o advogado de acusação. Então, ele próprio estava acusando alguém. Quem é que ele estava acusando? Não era Jó. Jó não estava sendo acusado. Jó era o sujeito da disputa. Satanás aqui, o acusador, estava acusando o próprio Deus. E o próprio Deus sendo, portanto, a vítima da acusação e o próprio juiz, né? Ele estava acusando o próprio juiz, tá? Então, no dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o Gama, né? Veio sempre sem ser convidado, chegou lá de penetra, forçando barra. Veio também Satanás, a Satã, tá? Que é o acusador, entre eles. Então, entre os anjos, né? Os filhos de Deus aqui. Agora, o versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Tá? Então ele veio de rodear. Rodear, a palavra rodear aqui é shoot. Shoot, tá? Rodear. Parece até pentecostal, né? Ficar rodando lá. Então ele estava rodeando o quê? A terra. E andar por ela, né? Passear por ela. A palavra é halak. Halak é andar, caminhar, tá bom? Por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Agora que vem o grande problema, ó. Perguntou o Senhor a Satanás ainda, né? Observaste o meu servo Jó? Observar aqui, literalmente em hebraico, é a palavra shu, que é colocar. Colocar. E outra palavra que aparece no hebraico também, que é colocar o quê? O lev. Lev é coração. Coração, mente, vontade, inteligência. Ou seja, literalmente, o que Deus perguntou para Jó, para Satanás, é o seguinte: colocaste o teu coração sobre o meu servo Jó? Aqui é o hebraísmo, tá? Aqui, o que é o hebraísmo? É uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática da língua hebraica, que, portanto, faz referência a prestou atenção, observou, você está ligado no meu servo Jó? Né? Como se falava em hebraico, literalmente, é colocaste o teu coração sobre o meu servo Jó. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, tam, reto, yashar, temente a Deus, Yare, Elohim, e que se desvia do mal. Né? Mal aqui, Ra. Né? Então, a conversa segue, como a gente já conhece, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus, debalde que é à toa, tá? A palavra hebraica é essa aqui, ó. A palavra hebraico para debalde é rinam, tá? Rinam vem de graça, por nada ou sem causa, grátis, gratuitamente, tá bom? Sem ganhar nada, né? E rinam, a raiz de rinam é a palavra ren. Ren em hebraico é graça. Graça, que já existia desde o Antigo Testamento. Em outras palavras, será que Jó teme a Deus, mesmo que não receba graça nenhuma, mesmo que não tenha nenhuma bênção de Deus, mesmo que Deus não o abençoe, não haja com graça perante ele? Será que ele vai continuar temendo a Deus? Aqui foi a disputa, né, que Deus coloca primeiramente Jó na pauta e Satanás então retruca acusando, porque esse era o objetivo dele. Acaso não cercaste com sebe, né, cercaste com uma cerca de proteção, né, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Então está aqui Satanás perturbando aí, criando caos com Jó. Agora vamos dar uma pulada lá, capítulo 2, eu estou terminando essa parte de curiosidade.
Mais uma vez, ó, capítulo 2 repete a fórmula quase igual, tá? Olha só. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se. Essa palavra apresentar-se aqui, colocar-se diante, não aparece no capítulo 1, o verbo yatsav. Yatsav só aparece aqui, se colocar na presença. No capítulo 1 não aparece, só aqui. Por quê? Embora ele também esteja chegando aqui também, ou seja, de modo não convidado, uma pessoa não grata, aliás, está na moda essa frase, né? Persona não grata. Satanás, Rassatã, era uma persona não grata na Assembleia dos Anjos. Mas o que acontece aqui, né? Embora ele vá lá também com pessoa não grata, pelo menos agora, o verbo Yatsav, para apresentar-se perante o Senhor, no capítulo 2, aparece aplicado a Satanás. Por quê? Porque agora o Senhor esperava Satanás, embora ele ainda não fosse uma pessoa querida ali. Mas o Senhor dessa vez esperava por causa da continuação daquela situação entre o próprio Satanás e o próprio Deus, tá? Então, são curiosidades, né? Novamente repete aqui de onde vens, coisa e tal, de rodear. Observaste de novo, ó, colocaste teu coração sobre o meu servo Jó, novamente aparece. Ele repete aqui, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, ele conserva a sua integridade. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Sem causa, novamente, é Rinam. Rinam. Aqui, Rinam, tá vendo? Ou seja, você o acusou de estar me servindo de graça, sem receber, recebendo, né? Será que se ele não receber nada, será que eu não der, se eu não der para ele o pão com mortadela, ele vai me servir ou não? Né? E então, Deus fala aqui, ó, você me citou contra ele sem motivo. A mesma palavra, Hinam, sem causa, sem necessidade, entendeu? De fato, né? Bom, O diabo, Shalom, professor, fez duas acusações, né, contra sim, Deus, né? sim, ele coloca Deus na parede aqui. O Satanás está acusando o próprio Deus, né? De querer uma adoração interesseira, entendeu? Então, Satanás acusa a Deus de abençoar Jó para ser adorado, portanto, Deus só abençoa por interesse próprio, e também acusa o próprio Jó de só adorar a Deus porque está sendo abençoado, entendeu? Então, Sim, são questões aqui de curiosidade para a gente, né? E o livro é muito interessante, eu estou trabalhando nele, vai ser o meu próximo livro a ser publicado. E tomara que eu consiga terminar esse ano ainda, se Deus quiser, para vocês comprarem esse novo livro e poder passar na matéria, né? Porque nas minhas matérias só passam quem compra meus livros. Falando dos meus livros, né? Walter já está rindo aí, né? Walter já está aqui vendo a gente. Falando dos meus livros, ó, para quem gosta de pregação, meu livro antigo, que foi reimpresso aqui com poucos exemplares, o livro A Semente e a Palavra, um livro sobre a nova homilética, tá? Um livro interessante para pregação narrativa. Nova homilética tem 400 páginas, um livraço para você. Quem sabe você se converte, né? Quem sabe aí você... sorteio, professor, aí do Ah, semestre, sorteio pecado, isso é palavrão, né? Tá, premiação, não, premiar herege não. Quem premia herege recebe 100 anos recebe o dobro da bênção. Não, quem premia herege recebe 100 anos de sofrimento no purgatório. Entendeu? Então, ó, No meus livros. purgatório tu aceita, né? Premiação por sorteio tu não aceita, né? Incrível, como diria Tem, minha tem. avó. É. Ó, Salmo 23, todo comentado na língua hebraica. Você vai entender o Salmo de 23
como nunca entendeu antes, tá? Compre o meu livro, seu filho merece o meu livro, né? E por fim, o Salmo 91 também, todo comentado a partir da língua hebraica. Livraço, livração, 346 páginas, uma bênção para a tua vida, viu? Para você se converter aí, parar de ficar só abrindo a Bíblia no Salmo 91 na estante. Parar com esse misticismo cósmico aí. Agora você vai entender o Salmo 91 e o Salmo 23, tá bom? Quem quiser, fala comigo, a gente combina aí, tá legal? E quem comprar meu livro, como sempre, passa na matéria, né? Bom, pessoal, falamos aqui da curiosidade, apresentei para vocês aqui, ó. Eu tenho viés, o meu time é o time de Israel, não é o Hamas. Meu time não é de terrorismo, meu time é de Israel. Vendo aí? Muito bem, fazendo panfletagem aí. Vocês que gostam de Hamas, se cuidem. Bom, vamos entrar agora no nosso exercício. Aí, dependendo se vocês conseguirem resolver bem, a gente vai no final aplicar a matéria nova, até o final da aula de hoje, tá bom? Você já viu lá na pasta o exercício de nivelamento que eu botei? Acharam lá ou não? Sim, Conseguiu fazer? Alguém fez? já cheguei imprimindo e sentando aqui. Já conseguiu fazer, rapaz? Não, eu cheguei em cima da hora. Ah, Só em cima do pino. Ah, de tá. imprimir e vir para aula e sentar aqui. Beleza. Vamos fazer então aqui. Eu vou mostrar aqui, vocês pegam lá na pasta, tá lá na pasta, tá bom? É só pegar. E eu vou colocar aqui o exercício para vocês olharem, mas tá lá na pasta, é para fazer isso aqui. Eu vou explicar, vocês vão fazer. Eu vou parar de gravar, né, para não ficar gastando gravação aqui à toa. Caso alguém tenha dúvida, aí minha cena aqui para eu poder voltar a gravar e tirar a dúvida, tá legal? Deixa eu colocar aqui então na tela o exercício. Cá está. Pronto, tá aí o exercício. É só você pegar na pasta, tá tudo lá. Bom, aumentei aqui um pouco o zoom para melhorar. Tá tudo lá, aqui, ó. São duas questões apenas, tá bem? Tá vendo? Muito tranquilo, né? Ó, primeira questão, identifique no texto bíblico abaixo, que é Gênesis 1, de 1 a 8, as palavras conchivais e copias. Eu não vou explicar o que é chivar, você já tem que saber isso. Você já sabe o que é chivar. Então, tem um texto aqui de Gênesis 1, de 1 a 8, todo transcrito em hebraico. Você vai marcar aqui e copiar no caderno a palavra que contenha o chivar, tá bom? Tem duas formas de chivais. Tem três, né? Contando com a fonética, três. Mas para o nosso interesse aqui de apenas escrever a palavra, são duas formas de chivar. Você vai identificar e vai copiar só as palavras que tem chivar, tá bom? Muito tranquilo, né? Ah, eu esqueci o que é chivar. Dá o seu jeito, vai lá para a gramática, procura, quem procura acha. E a segunda questão, que é bem tranquila também, é bem básica do que estudamos no semestre passado. Translitere corretamente o seguinte versículo, que é o versículo 1 também de Gênesis, né? O mesmo versículo que aparece aqui também está aqui, mas você vai transliterar apenas o versículo 1, tá? Então, é bem tranquilo, não é difícil, você tem espaço aqui para resposta, se você imprimiu. Aí, vou dar um tempo para vocês fazerem, tendo dúvida, vocês me perguntam, e até antes de terminar a aula, a gente mostra o gabarito, faz a correção, e então, dependendo da hora, a gente aplica a matéria nova. Tá legal? Alguém tem uma pergunta? Não? Tá tudo tranquilo? Eu tenho, mas não é do exercício em si. Qual que Eu é? queria saber como que o senhor consegue deixar os códigos strong em português. Eu já tentei tudo aqui no aplicativo, não consigo. Fica tudo Ah, em inglês a tradução. no teu Word?
É, Tá no The bom. Word. Depois a gente vê isso. Vamos ver o exercício agora, tá bom? Tá bom. Depois você me passa. Beleza, vou ficar mudo, vou parar a gravação também para não ficar um vídeo gigante. Se alguém tiver pergunta, fale agora ou cale-se para sempre, tá bom? Não tem pergunta? Então tá bom. Vou dar uma paradinha aqui, vocês vão fazendo o exercício aí, tá? Muito bem, já deu aqui o tempo do exercício. Vamos ver se vocês conseguiram fazer, mas antes vou fazer um esquema aqui. Eu vou dar uma explicação que vai complementar o que eu falei no começo da aula. Então, depois dessa explicação, eu vou estar mostrando para vocês o gabarito do exercício. Tá legal? Para ver quantos aqui conseguiram fazer o exercício e acertar o que é que conseguiram acertar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai abrir aqui de novo o The Word, o programa de Bíblia. Está aberto aí, né? Eu falei aqui que a gente aqui, ó, como está aqui na bandeirinha, né? A gente é time Israel. Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem Hamas, aqui é time Israel. Por que que eu estou falando isso? Por causa dessa luta toda, essa guerra toda aí, né? Essas declarações mal feitas aí, enfim. Mas eu fiz aqui uma pesquisa, porque a palavra Hamas está na Bíblia hebraica, tá? Eu fiz, então, uma pesquisa aqui preliminar na Bíblia hebraica, eu digitei aqui Hamas aqui em cima, ó. Digitei Hamas, tá? Hamas, né, com o Ritz, e fiz a pesquisa. Apareceu 70 ocorrências na Bíblia hebraica da palavra Hamas, tá? 70 ocorrências. A primeira delas é aqui, Gênesis 6:11, ó, que diz, ó, aqui, ó, tá aqui embaixo, Gênesis 6:11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Violência é Hamas. Aqui, ó, Hamas. Significa violência aqui, ó. Violência, olha a janelinha aí, Hamas, né? Hamas. Violência, dano, crueldade e injustiça, tá? Hamas em árabe significa resistência, é a loucura dele lá, né? Mas é um grupo terrorista. Mas, de acordo com o hebraico, de acordo com a Bíblia, Hamas significa violência, dano, crueldade, injustiça, tá? Então, aparece pela primeira vez aqui no contexto do dilúvio. Toda essa violência, todo esse Hamas levou Deus a enviar o dilúvio sobre a terra. Tá vendo aí, né? Tem outras passagens também, todas elas no contexto de violência, mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo aqui, ó. Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina, tá? Então, aqui é um texto, né, de Salmos, lutando com o paralelismo entre o justo contra o ímpio, né? Mas ele diz aqui, ó, ao que ama, aí em hebraico aqui, a palavra ahav, né, que é amar, ou ahev também, mas geralmente é o verbo amar, né, ahav. Ao que ama o quê? A violência, ao que ama o Hamas. Aqui pode dizer que eu estou mentindo. Hamas, ao que ama a violência. A sua alma, a alma divina, né, a alma de Deus aqui, que é o Senhor. A alma aqui é uma forma de falar, né? Nefesh, é uma figura de linguagem. Então, a alma do Senhor, ou seja, o ser de Deus, abomina é sané, odiar. Está vendo aqui? É o verbo odiar, abominar, odiar. É ter como inimigo. Está vendo? Abomina, odeia, ter como inimigo quem? Quem pratica a violência, quem pratica o Hamas. Tá legal?
Então, quem pratica o Hamas, Deus odeia. Deus odeia o Hamas, porque ele é a violência, de modo vil, de modo ímpio, de modo desagradável a Deus, tá? Então, só para pontuar aqui, dizer por que que a gente é time Israel, certo? Porque realmente o que está sendo feito, né, o que foi feito na época, no ano passado, é plenamente abominável diante do coração de Deus, tá? Bom, vamos lá para o nosso gabarito. Para vocês que estão agora aí se descabelando de nervoso, acertou, errou, vamos ver agora aqui. Aumentando aqui, ó. Então você tem aqui o gabarito. Professor, eu escrevi a palavra inteira. Não, perfeito, é para escrever tudo mesmo. Ah, Para tá. escrever tudo para treinar, entendeu? Tem que treinar a escrita no hebraico. Quanto menos você escreve, menos vocês fazem treinamento. Eu só pintei de amarelo, que é para facilitar aqui, né? Porque vai precisar fazer outro arquivo para isso. Então, eu já pintei aqui, tá? Mas a ideia é vocês escreverem mesmo para poder estarem treinando, né? Então, deixa eu aumentar aqui o máximo que eu posso. Muito bem. Então, você tem aqui, ó. Aqui o Shiva aqui, tá vendo? O Shiva simples. Nesse caso aqui, o Shiva simples sonoro, né? Porque é no começo da sílaba. Por isso é Bereshit, né? O Shiva é sonoro. Mas aqui está o Shiva. Aqui também é Shiva, só que o Shiva é composto. Nesse caso aqui, Hatef Segol, né? É composto com o Shiva. Então, aqui também tem Shiva. Aqui, ó, Shiva. Aqui embaixo, ó, versículo 2, Shiva. Hayetá, tá vendo? Ó? Aí, ó, Rocher. Mais uma vez o Shiva, tá vendo? Ó? Pnei, aqui é o Shiva também. Terron, Verruach. Vendo? Tudo com Shiva, tá vendo? É só identificar o Shiva, seja o Shiva simples ou o Shiva composto. Então, eu já fiz aqui as pinturas, né, para você ver, ó. Tá tudo aqui, vendo? Todos os Shivas aqui pintadinhos para você identificar. Conseguiu identificar tudo ou perdeu algum aí? Simone, conseguiu fazer tudo? Consegui. Até aqui no final, né? Sim. Beleza. Kátia Flávia, conseguiu? Professor, queria que desse a resposta assim ou transliterada para português. Porque eu Não. fiz nas duas versões. Então, você fez a mais do que eu pedi, né? Aqui era só para identificar, mas se você já literou, tanto é. Não, na transliteração eu digo O 2, aqui, ó. do 2. O Eu 2 botei está aqui. Bereshit para Elohim. Só que eu também botei em português. Traduziu, né, no caso. Uhum. Beleza. Depois a gente tem que ver se você colocou os acentos certinho, como está exatamente Eu aqui. posso mandar para o senhor? Pode mandar depois, tá? Mas, ó, aqui tá todos os chivás marcadinhos aqui. Kátia Flávia, conseguiu? Tá por aí, Kátia? Eu circulei, né, as palavras que tinham Shiva, simples ou composto, e na Sim. transliteração eu coloquei em português só, não escrevi em hebraico. Não, Na, transliterar é fazer isso aqui. Se você não então fez isso, você não transliterou. Se eu você, traduzi. não, se você botou no princípio criou Deus céus e a terra, você não transliterou, você traduziu. Eu fiz então errado, É, eu fiz a tradução, tem é. que ser, tá bom. Nos próximos exercícios, a literação é você escrever. O que é a literação? É você colocar em caracteres latinos a referência sonora, entendeu? Aqui você não está buscando o sentido do que está falando, você está só fazendo uma transcrição sonora em caracteres latinos, os Sim, sons aqui da palavra em hebraico. Isso aqui é a literação, tá? tá, tá bem.
Então, ó, você tem que ver, porque lá no código que está lá na gramática, é exatamente assim. Quando é um Shiva simples, mais sonoro, é o P lá em cima, tá vendo? P lá em cima, em miniatura. Aí quando é aqui ó, quando é o serê, é o E com o circunflexo. Aí aparece o Aleph. O Aleph é a aspiração branda, pro lado esquerdo. Lembra disso? Professor, o meu Oi? ficou diferente. Esse Bereshit meu, o B ficou normal, com E, e eu só botei 2 pontos em cima do E. Não, Do, é o aqui, ó, é o sabe circunflexo. como? É como tá Não, aqui no B mesmo, no B. B no, e o no- E, não o E, tem a letra do é, Berê. esse Aí eu P botei é, 2 pontos em cima no E. é que mais ou menos equivale ao circunflexo, né? Mas é Ah, assim então que a tá gente certo. faz, é o circunflexo, tá? Tenta fazer o circunflexo. Porque quando é o Shivá sonoro, é o E pequenininho lá, porque lembra, o Shivá é uma semivogal, não é? Ele não tem força de vogal. Por isso que ele é pequenininho lá em cima. Agora, o serê é uma vogal plena. E ele é uma vogal plena fechada. Então, a gente bota o circunflexo, tá? Aí, Tá, ó, o shim, né? É o SH. O Hirikiot, na tabelinha lá da gramática, é o I com o circunflexo também. E o T, o TAV, né, no final, como não tem o dagueche, é o TH, tá? Se tivesse dagueche, é forte, aí não tem o H. Mas como não tem, tem que botar um Hzinho lá, para demonstrar que não tem o dagueche. Então é Bereshit, tá vendo? Para, ó, quando é cama de escadol, com som de A, é o A com circunflexo. Por quê? Porque é uma vogal plena e uma vogal tônica, né? Então, bota o circunflexo para marcar. Aqui, Elohim, né? Que é o nome de Deus, né? Um título de Deus, né? Que são bastante comum, né? Então, para Elohim, aqui, ó, Elohim, Et Hashamayim ve Et Haaretz, tá? Então, é só você fazer como está aqui, exatamente como está aqui. É assim que está a tabelinha nossa lá de transliteração, tá bom? Esse é o gabarito, portanto, né? Aqui embaixo está o texto sem gabarito, né? Aqui nos amarelinhos aí já é o gabarito para você marcar. Tá legal? Quer copiar? Tá Vou bom. deixar você copiar aí. Uhum. Copia Professor, aqui a transliteração para ficar exatamente igual, tá? Fala na aí. na transliteração não é da direita para a esquerda igual é no original, não? Não, porque a transliteração ela é feita com caracteres latinos. Tá, Então, ela segue as regras dos caracteres latinos, que é da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda, entendeu? Agora, transliteração e tradução é da esquerda para a direita, normalmente. Tá legal? tá Beleza, bem. então. Beleza. Mais alguma pergunta sobre isso aqui? Não? Não? Não, eu Pergunta? tirei o print para depois só reforçar aqui as marcações igual do senhor, porque eu circulei. Aí eu Tá. vou, ao longo aqui da aula, eu vou ajeitando. Copia aqui, tá? Tem que ser exatamente assim, ó, para ficar certo, tá bom? Esse Flávia, você manda mesmo. seu print para mim do número 1 para mim ter certeza que eu fiz direito? Tá bom. Aqui, Uhum. ó. Tá aqui, Valeu. ó. Número 1, todas os chivais circulares aí, ó. Pintagem amarelo, no caso, né? Tá vendo aí? Descendo. Tudo amarelinho, tá vendo? Tá parecendo os Simpsons. Beleza? Agora aqui novamente.
a transliteração, para você não perder, né? Para ficar certo, tem que ser exatamente assim. Cada sinal, cada acento, cada letra, esse jeito, tá? Professor, eu posso colar essa folha no meu caderno de hebraico? Do exercício, É. pode, ué, o caderno é seu, faça o que quiser com ele, ó. Não, é por causa da folha. Não tem que devolver para o senhor? Essa aqui, não, não vou dar nota, não. Eu falei que ia dar nota só para ficar mais emocionante. Ah, tá. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então tá bom. Não vale nota, não. É só para exercitar mesmo. Obrigada, professor. É só para deixar você desesperado, que eu gosto de deixar aluno desesperado. Cada professor tem o prazer, né? De deixar os alunos desesperados. Faz parte do nosso trabalho, né? Ainda mais em hebraico, que é tão fácil, né? O hebraico é como a matemática, né? É muito fácil deixar aluno desesperado. É o senhor que dá aula de metodologia do desespero no É, seminário o da desespero, formação? sim. Isso aí você, na verdade, vocês já chegam aqui com a metodologia do desespero já em ponta de agulha, né? Desespero o cenarista conhece bem. E tem até a oração para Santa Teresina, né? Enfim. Então tá aí o exercício, foi feito aí. Espero que tenha aproveitado, né? Vamos agora para a parte final da nossa aula, que é matéria nova, né? A gente terminou no semestre passado. E terminou isso aqui, ó. A gente acabou de ver aqui, ó. Lembra que eu recuperei lá no vídeo gravado? E nós temos no semestre passado, terminamos na lição 10. Falamos sobre as preposições inseparáveis. A gente falou das preposições Bekele, né? Lembra aqui, Bekele? Temos ainda mi, né? Me. Basicamente é Bekele, né? São as inseparáveis. Vimos aqui o vocabulário, tá? Tivemos o exercício, que eu nem sei se vocês fizeram, devem ter feito para ganhar nota. A partir de agora, a matéria nova, pronomes pessoais independentes, é uma matéria importante, tá? Vou explicar para vocês. Depois de explicar, vou passar o exercício para casa, e esse exercício sim já vale nota, tá? Porque as nossas notas são sempre os exercícios, tá legal? Bom, pronomes pessoais independentes, portanto, como toda língua, né? No hebraico também existem pronomes que fazem referência ao sujeito, que são os pessoais, né? Então, pronomes pessoais dependentes, observe na tabela abaixo a forma dos pronomes dependentes. Com certa regularidade, eles ocorrem no texto bíblico, tá? Então, você tem aqui, ó, Anohi ou Ani, que é a primeira pessoa comum singular, tá? Você está vendo aqui que a tem aqui um códigozinho aqui, né? Primeira comum singular. Então, todos esses aqui, ó, nesse lado da tabela, são singular. Tá? Até aqui, ó. E aqui desse lado é plural. Então, se é a primeira comum singular, aqui é a primeira comum plural. Tá? Segunda do masculino singular, que é segunda do masculino plural. E assim vai, né? Então, primeiro comum singular, segunda masculino singular, segunda feminino singular, terceira feminino singular e terceiro feminino singular. Masculino singular, aliás, e feminino singular, né? Então, vamos lá. Anorri é uma forma mais antiga, arcaica no hebraico, de se falar eu, tá? A forma mais comum e também mais atual é ani, tá bom? Anorri é a forma mais antiga. É como você e vossa mercê, né? O anorri é equivalente ao estilo de formalidade de vossa mercê, mas só que é para o eu, né? Para a primeira pessoa. E ani é o eu de modo mais moderno, tá legal? No singular. Então, é a primeira pessoa comum dos dois gêneros. Não tem masculino e feminino, aqui é comum dos dois gêneros. Por isso é o sede comum, né? E aqui, no caso, é singular.
No plural, a primeira pessoa também comum, no plural, que é o nós, né? É o anarno. Tá vendo aqui, ó? Anarno. Anarno. Agora, tanto para o singular quanto para o plural, tem uma forma diminuída, tem uma forma menor de você fazer referência. Por quê? Porque essa forma menor aqui, ó, só a marca do pronome quando é colocada como sufixo. Lembra que prefixo é o que vem antes da palavra, e sufixo é o que vai depois. Então, numa palavra, por exemplo, no verbo, né? O verbo, o verbo ralar, né? Que é andar, ralar. Então, se você botar ali ralahi no final, é eu ando. Tá vendo? Porque o hic iod aqui, embaixo aqui de qualquer consoante que aparecer aqui, né? E o hic embaixo dela e o iod, no final de um verbo é a marca da primeira pessoa do singular, tanto masculino quanto feminino, tá? Então, se aparecer no final que, ou ni, ou simplesmente i, é marca da primeira pessoa do singular. No caso aqui, comum dos dois gêneros, tá? É a marca da primeira pessoa, é o eu. Se aparecer nu, ó, nu, tá vendo? Ó? Porque faz referência a nu, tá vendo? Ó? Então, o nu é uma forma diminuída de anarno. Por isso que faz lembrar o nu, faz lembrar anarno. Enquanto que o ki, mi ou i faz referência a ani ou anorri. Tá vendo? Então, tudo faz lembrar, não é uma forma diminuída que se coloca como sufixo nos verbos. Então, eles marcam o pronome de modo completo e o pronome em forma de sufixo. Tá bom? Deu para entender ou não? Fale agora o cálice para sempre. Deu para entender? Deu para ter ideia. Tá. Então, vamos seguir aqui, ó. Nos exercícios, vocês vão fixar isso. Segunda pessoa do masculino singular. Aqui já tem masculino e feminino, tá? Então, atá, agora aqui, ó, atá é o tu, para o masculino, tu masculino. Atá. O sufixo do atá é simplesmente tá, tá bom? No masculino singular. No masculino plural também tem duas formas. A forma mais simples e a forma maior. Né? A forma mais simples a gente chama de forma defectiva. Defectiva porque ela é diminuída, tá? Então, na segunda pessoa do masculino plural, a forma defectiva é atem, significa voz, né? E a forma completa é atemar, tá bom? Atemar. E o sufixo pronominal é tem. Você vê que ó, atem, tá vendo? É o mesmo sufixo. Vai sempre lembrar. Vai sempre fazer referência, tá? Segunda pessoa do feminino singular. Agora, em vez de ser masculino, é feminino, tá? Se no masculino é atar, no singular, no feminino é at. At. Tá vendo? Com o chivá mudo no final. At. É o tu também, só que é para mulheres. É o tu feminino. Também, ó, a forma do prefixo, do sufixo dele é simplesmente o tave com o chivá. É o t, né? Como está aqui no at. Tá vendo? No plural também, no feminino plural também tem duas formas. Aten, tá vendo? Ó, com o nu no final, tá bom? O nu no final é aten, é no feminino e é a forma defectiva do feminino voz.
Agora, atenar, tá vendo? É a forma completa do feminino voz, tá? É a forma completa e aqui antes a forma defectiva. Aparece mais a defectiva, tá bom? É o voz para mulheres e a forma sufixal, né? O sufixo é ten, tá bom? Se aqui no masculino é tema, no feminino é ten, tá? Terceira pessoa do masculino singular. É o ele, né? No caso masculino, é who, tá vendo? Who. Who é ele. A forma sufixal é o who mesmo, né? Sem o aleph, ou simplesmente o u, não é? O vav com. É a marca do shu aqui, né? Aqui, ó, no plural, que é a terceira pessoa do masculino plural, também tem duas formas, né? A forma defectiva e a forma completa. Rema, rema, é a forma completa, é a forma defectiva. Eles, no plural, né? Forma defectiva, rema. E remar é a forma completa, tá bom? E para você ter lá a forma de sufixo, é só o mensofite. Ele é a marca do eles, em forma de sufixo, tá? Para fechar a tabelinha aqui, terceira pessoa do feminino singular. Você tem aqui, ó, a palavra he é ela no singular, tá? He, tá bom? E a forma do sufixo é ar, tá bom? Para poder marcar o sufixo ela no singular, ou i, simplesmente, né? Igual aqui o do ani, né? Então, aí o contexto é que vai definir se é ela ou se sou eu. É o contexto é que define quando aparecer aqui o final i, tá? E o plural aqui, ó, elas, né, no plural, terceiro do feminino plural, hen, que é a forma defectiva, ou renar, que é a forma completa do pronome no feminino plural. Elas é a tradução, né? E a marca, se no masculino plural, a marca é só o men sofit, no feminino a marca é o nun sofit, tá? Então, lembrou, apareceu o men sofit, masculino, o nun sofit, feminino, tá bom? Para ajudar a lembrar. No plural aqui, né, no caso. Tá legal? Professor, Fala aí, Kátia Flávia. é só uma coisa que eu associei agora. Nessa semana que passou, estava esperando, né, passar um programa na televisão, aí dá aquela novela do Gênesis. Uma das filhas dos personagens, né, de Adão e Eva era Rená. Só que aí eu não Renato. sei se eles colocaram nesse sentido, né, de ser É, ela. é. Elas. Renan é elas aqui, ó. É Elas. isso. Tá vendo? Renan, pode ser que sim. Mas é justamente o nome, Renan. Elas. Tá bom? Muito bem. Sim, Então, vocês têm aqui alguma observaçãozinha sobre o defectivo, né, do feminino, coisa e tal. Aqui tem algumas anotações também. A forma da segunda pessoa procede da forma original. A anetar. Anetar mesmo, né? Estranho, né? Enfim. Anetir é isso mesmo. Tá? Então, tá aqui, né? Você percebe aqui umas curiosidades, tá? O que você realmente precisa fazer é ler depois com calma isso aqui, né? Que são dicas interessantes que o professor dá, o Moré dá, né? O Rafael. Você pode seguir aqui. Mas o mais importante é você treinar os exercícios e o uso das tabelinhas aqui, tá? Olhar essa tabela aí. Você vai seguindo aqui. Aqui repete, de modo simplificado, a mesma tabela, tá? Aqui com um exemplo já, né? Temos aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Beleza. Então, eu ando ou estou andando, etc. Veja tabela abaixo como se conjuga, tá? Ou seja, o pronome aqui
e como o verbo está sendo conjugado. Isso aqui é mais para frente, tá? Mas a gente colocou aqui só para você ver o sufixo acontecendo, ó. Então, aqui você tem o pronome e aqui o sufixo, marcando que é plural. Plural masculino, plural feminino, tá? E aqui, ó, é o pronome e também a marca aqui da palavra, perdão, da marca da palavra aqui, né? Então, você tem a primeira comum, né? Ani, roler, tá vendo? Anarno, rolerrim. Por que rim, né? Porque é plural. Lembra da marca do plural, do masculino? Então, anorri, nós, como está no plural, tem que botar no plural o verbo também, né? Então, ani, roler, anorri, anarno, rolerrim. Então, atá, roler, atema, rolerrim. Também que é igual, né? Ru, roler, rem, rolerrim. Então, você vê que o plural é tudo igual, porque a palavra é masculina, né? Ainda que o pronome seja também, aqui no caso, o pronome aqui está no plural no singular. Agora, aqui, quando está no feminino, aqui tudo no feminino, tá vendo? Então, ali, que é comum, né, vai ser igual, mas se o verbo estiver com a marca do feminino, aqui o contexto se refere a uma mulher, né? Então, eu aqui é uma mulher. Então, Ani Roleret, Roleret, né? Que é a primeira do feminino, singular. E do plural, Anarno Rolerut. Lembra que Rut é a marca do feminino plural e o tave no final, sozinho, né? É a marca do feminino singular. Então, até o Moré pintou aqui de azul, né? Para ser fácil de você localizar e perceber aqui a diferenciação, né? Então, viu que não tem mistério, né? É só você realmente decorar a tabelinha ali. Então, Ani Roleret, Anarno Rolerot, At Roleret, Atena Rolerot, Ri Rolerá ou Ri Roleret. Aqui tanto faz, já pode ser um ou outro, na terceira do feminino, né? Ou aqui, ó, Ren Rolerot, tá? Então, você percebe aqui que nessa tabela aqui é um exercício. É um exemplo do pronome sendo aplicado com o verbo e o verbo tendo que variar de acordo com o número e com o gênero desse pronome que apareceu, tá? Então, é só você decorar aqui, ó, essa primeira tabela, para você decorar. Quando você decorando aqui o pronome completo, você naturalmente vai lembrar dos sufixos pronominais. Então, tem que decorar, tá bom? Decora o pronome que você já vai lembrar dos sufixos. E aqui é um exemplo do pronome aplicado numa frase com os verbos já flexionados, né? Já conjugados, com a variação de número e de gênero. Tá bom? Pergunta? Pergunta ou não? Não? Não, Ok. Então, vocabulário para decorar, para você memorizar, tá? Então, você tem aqui, ó, roler, andando, indo, né? Aliás, eu quero que vocês leiam, né? Eu preciso que vocês treinem a leitura também. Vamos lá, então. Quem é que vai começar aqui? Eu sei que é sempre um perigo pedir, mas abra os microfones e vamos ler. Aqui eu já falei, né? Roler, andando, indo. Andando no feminino singular. Leia para mim. O que está escrito aqui? Marcadinho aqui, ó. O que está escrito aí? Hein? Andando no feminino singular. Como que está escrito aqui? Ih, tá difícil, hein? Uma palavrinha só. Ninguém sabe, ninguém se arrisca. Nem a Simone não se arrisca.
Simone que tá bem, bem Não, na... professor, eu tô voltando agora. Tem que Ué, aprender de novo. você tá bem na fita aí, ué. Ah, tem que aprender de novo. Então eu vou parar, então. Vou ler. É mais certo. Vocês têm que treinar, hein? Estão abandonando o hebraico. Então, roler, andando, indo. Rolerá, andando no feminino singular. Rolerot, andando no feminino plural. Aqui, ó. Omedim, tá vendo? Estando de pé no masculino plural. Omidot, estando de pé no feminino plural, né? Olha esse aqui, ó. Aqui tem duas formas. Omedá ou então omedet. Estando de pé também no feminino singular. Tá bom? Aqui, ó. Yoshvim. O Yoshvim, né? Yoshvim é assentando, né? Faltou um N aqui. No masculino plural. Yoshbet. Yoshebet, né? Assentando no feminino singular. Você vê, ó. O plural aqui, ó. Im, né? Marca do plural masculino. E et, marca do feminino singular, porque tem um tave final aqui, quase que mudo, né? Então, assentando no feminino singular. Yoshevet. Aqui, ó. Yoshev, assentando, morando. Yoshev, tá? Vamos subir aqui. Rolehim, andando no masculino plural. Aqui é a marca do plural, né? Omed, estando de pé. Omed. Kissê, trono, cadeira, kissê. Tá vendo? Sefer, livro. Sefer, livro. Al, sobre. Estando acima, né? Sobre. Mishalim, aliás, Meshalim, provérbios. Meshalim. Kotev, escrevendo. Kotev. E, por fim, Kotvim, escrevendo masculino plural. Pegaram aí? Sim, fiquei repetindo aqui. Repetiu, né? Então, tem que repetir para pagar mico aí para a família ouvir. É isso aí. Então, para a semana que vem, o exercício dos pronomes que vocês precisam fazer, tá? Aqui nessa apostila aqui, né, em PDF, está na página 70. Não sei se na sua aí vai ser a mesma página, tá bom? Mas é a tarefa aqui do exercício de pronomes, tá? Fazer, portanto, a letra A, traduzir. Aqui é para traduzir mesmo, tá, Flávio? Traduzir. Não é Certo. transliterar, não. Aqui é traduzir. Então, você vai traduzir aqui as pequenas frases que aparecem aqui. Aqui você vai passar para o hebraico. Letra B, você vai receber a frase em português e vai passar para o hebraico. Usando o vocabulário total lá no final, ou se nem assim você achar, use a internet, use o dicionário mesmo, né? Que nessa altura do campeonato você já deve saber como fazer, tá bom? Beleza, então só essas duas letras do exercício para a semana que vem. Dessa vez vale ponto. Ponto para somar para a prova de vocês, tá legal? Como sempre, no semestre passado, nossa prova são os exercícios. E no final lá no final, né? Quando fizermos exegese do antigo, aí a sua nota vai ser um trabalho de exegese acadêmica. Eu vou dar uma passagem bíblica, eu vou dar uma perícope para vocês fizerem uma análise exegética completa no nível acadêmico. Tá legal? Individualmente. Então, tá bom. Então, ficou o exercício para casa, você não tem mais dúvidas. Então, temos dívidas. Tá legal? Stop share.
Muito bem, vou marcar aqui quem estava aqui presente. Cátia Flávia, Flávia Martins, Hermerson Ciâncio, Simone Fures e o Wander, tá bom? Tiveram presentes aqui. O Walter veio hoje, mas o Walter veio apenas para assistir, né? Ele não faz a O matéria Marcos estava porque na não fez primeira. hebraico ainda. Oi? O Marcos estava na primeira aula, não sei se ele caiu aí a internet dele, alguma coisa. Tá. O Caí é do herege, né? O levantar do crente. Então tá bom. Marcos também estava aqui presente, mas Marcos caiu. Tá legal? Alguém quer fazer pergunta, comentar alguma coisa? Então tá bom. Vamos terminar então. Semana que vem, o exercício, mais curiosidades, mais matérias novas. E não se esqueçam, aqui ó, para passar na matéria, tem que ter meus livros. Compre meu livro, tá bom? Compre batom, seu filho merece batom. Eu já tenho 3 Ó, pontos. vou Eu tenho falar só uma coisa. 26. Ó, hein? Ó, hein? Professor Davidson, vou falar uma Diga. coisa. Eu fiquei apaixonada pelo Salmo 23. Viu só? Você se Fala do seu converteu. livro. Houve salvação em Israel. Aí Uma, a Simone vai uma ser Eu seminarista se também tenho Salmo converteu. 23, hein? Flávia. Ah, a viu? monitora da disciplina. Ah, viu? Não, é porque tá bom, né? Eu gosto de hebraico. Essa 91. menina vai longe, hein? O 91 é melhor ainda. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Time Israel. Tá Time vendo? Israel. Time Israel. Então tá bom. Vamos lá. Boa noite a todos. Shalom. Letra outros. Letra outros. Bem. Amém. Shalom a todos.